Olá, sou Eduardo Silva, estudante de jornalismo, e este é O Jogo Mudou, podcast produzido por meu trabalho de prático de conclusão de curso na Uniriter, sob orientação do professor Roberto Vilar Belmonte, que discute a cobertura jornalística do futebol nas plataformas de streaming. Sejam muito bem-vindos. Neste episódio, converso com Luiz Arthur Ferrareto, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em comunicação e informação na URGS. Então, para começar esse episódio, quero te agradecer, Ferrareto, pela disponibilidade e seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui conversando contigo e através dessa conversa com várias outras pessoas aí, a partir do teu podcast, né? Então, para começar, já vou começar direto com o problema que eu estou pesquisando e conversando também com outras fontes. No teu ponto de vista, o que muda na cobertura jornalística do futebol quando a transmissão migra da TV ou do rádio, dos meios tradicionais, para as plataformas digitais? Assim, eu acredito, tá, que a gente está vivendo um momento de intensa hibridização do rádio, da televisão e da internet. Então, o rádio, que sempre foi feito para ser escutado, ele é visto. A televisão, que sempre foi feita para ser vista e escutada, ela, em alguns momentos, as pessoas fazem outras coisas dentro das suas casas, né, no dia a dia, e colocam a TV como um fundo, como faziam com o rádio. E tudo isso aí está dentro da internet. Então, isso altera bastante no consumo, né? E começou a alterar na produção. Agora, eu acho que a gente precisa analisar, e isso falta em todos os estudos da área de comunicação, falta bastante, a gente analisa muito a produção de conteúdo, né? E a gente não analisa a recepção de conteúdo. A análise de recepção que a gente tem mais forte em termos de rádio, televisão e internet é métrica, né? Métricas da Cantar Ibope Mídia, métricas dos próprios sites, dos próprios serviços que estão aí a gente não entra na cabeça muito desse consumidor de conteúdo esportivo aí, que para ele, efetivamente, o que ele está recebendo quando a gente hibridiza essas coisas? Ele está recebendo rádio, televisão, internet, ele para pensar, para refletir a respeito disso. E aí eu dou um exemplo de uma coisa que eu acho muito curiosa, né? Se eu escuto rádio, e a narração esportiva é perfeita para isso, eu crio imagens na minha cabeça, né? Imaginação é a capacidade de criar imagens, né? A narração esportiva tradicional do rádio é toda em cima da criação de imagens, né? A televisão já me oferece essa imagem. E aí a gente tem um outro momento aí, que é o mais recente, em que ou produtores de conteúdo individuais, independentes, vamos dizer assim, da grande mídia, né? Ou a própria grande mídia começa a transmitir os jogos, muitas vezes, com a imagem do narrador, sem a imagem do jogo em si. Eu acho muito curioso isso. E eu também me pergunto assim, qual é o efeito efetivo de tudo isso? É o conteúdo em si, da narrativa, ou é o torcedorismo que está embutido em algumas dessas narrativas que faz com que elas realmente tenham impacto? Entende? Porque me parece assim, uma coisa muito curiosa. Eu entrar num canal via internet, YouTube, seja o que for, né, para ver uma cabeça falante me dando uma narrativa de uma coisa que eu precisaria ter visualmente. Tá? Quanto tempo eu aguento vendo essa transmissão? Mas o que me segura ali talvez não seja a transmissão, a forma de transmissão. Acredito que seja, com muito mais força, o torcedorismo, porque muitos desses canais são identificados, né? Esses que não estão transmitindo o que está acontecendo lá embaixo no gramado, né? Bom, e tu acredita que as transmissões que acontecem principalmente pelo YouTube, elas podem ser consideradas jornalismo esportivo nos mesmos moldes do que é realizado nas transmissões tradicionais, por exemplo, de TV e de rádio? Olha, se a gente for pela técnica do jornalismo, tá, nós vamos ter... O que a gente vai ter? Né? A gente vai ter jornalismo informativo, que é a notícia em si, jornalismo interpretativo, que é a notícia colocada no seu contexto, né, o fato colocado no seu contexto, a opinião colocada no seu contexto,
o jornalismo opinativo, que é aquele que oferece a opinião de quem escreveu, ou do público, ou do veículo, né? E nessa categorização aí a gente ainda tem, né, com tudo que se produziu no Brasil, a gente tem o jornalismo de serviço ou utilitário, né, que as informações, o trânsito, a temperatura, essas coisas, e o jornalismo diversional, que é onde o jornalismo toca um pouco na crônica, a crônica jornalística e tal. O que eu consigo ver dessas coberturas aí, fazendo a ressalva de que eu não estudei isso, não peguei isso como objeto de estudo e fiz uma análise mais aprofundada. Mas me parece, né, que isso é uma forma de comunicação que, no caso das identificadas, das transmissões identificadas, não é jornalismo. Tá? Ou se é jornalismo, transita ali entre o diversional e o jornalismo talvez opinativo. Mas me parece muito mais que a gente encaixa assim no que antigamente, lá nos anos 70, tinha até disciplina na faculdade. Eu fiz disciplina na faculdade quando era estudante, nos anos 70, 80, nos anos 80, no meu caso, com essa denominação, comunicação dirigida, que é um tipo de comunicação que eu faço para um público determinado. Aí não interessa se eu estou no institucional, se eu estou no publicitário ou se eu estou no jornalístico ou no propagandístico, né? Eu vejo, assim, pelas conversas que eu tenho com alguns pesquisadores mais específicos do esporte, vou citar um deles aqui, que foi meu orientando de mestrado, que é o Carlos Guimarães, comentarista da Rádio Guaíba. O Guimarães disse, olha, eu prefiro usar comunicação esportiva do que jornalismo esportivo hoje. Eu acho que tem uma razão de ser. Quando entra a questão do torcedor está transmitindo uma coisa empolgada ali, ele sai daquele patamar que o jornalista fica, porque a gente fica, de certa forma, a gente fica um pouco acima do público. Nós olhamos para o que está acontecendo para fazer a mediação entre o que ocorre e o público. Quando eu passo a ser o torcedor, e a gente tem um histórico aí no Rio Grande do Sul forte, com o Kenny Braga pelo lado do Internacional, o Paulo Santana pelo lado do Grêmio, e também vou incluir mais dois aí, o Cid Pinheiro Cabral, isso aí estou falando de década de 70, 60, né? Cid Pinheiro Cabral pelo lado do Inter e o Oswaldo Rolo, Foguinho, pelo lado do Grêmio. E aí também tem outras coisas assim, olha, o Santana era torcedor e virou jornalista. O Kenny é um caso particular, ele sempre foi torcedor e jornalista. O Cid Pinheiro Cabral era jornalista, mas era dirigente. O Oswaldo Rola foi jogador e foi técnico de futebol e também virou comentarista. Quando eu pego essas pessoas, eu tenho um antecedente, mas elas estão muito mais no registro do jornalismo opinativo do que nessa coisa assim, que é muito mais assim, olha, eu vou para empolgar as pessoas também em relação àquilo que eu estou empolgado, que é ser torcedor, fazer parte. Eu não estou mais olhando de cima de um patamar lá, de um pedestal, as coisas. Tá? Eu estou fazendo parte dessas coisas. Então a gente tem um lado que pode ser perigoso, né? Que é a perda do contato com o que deve ou não deve ser passado para o público. E aí a gente tem situações aí que eu acho absurdas, né? O sujeito chegar numa entrevista coletiva de um técnico de futebol e dizer assim: meus parabéns, porque a gente foi muito bem no jogo hoje. A gente quem, meu? Uma entrevista coletiva é para ser feita com jornalistas, não com torcedores. Eu até entendo o lado dessas pessoas que, num mundo que valoriza muito visualização, engajamento, essas coisas, elas estão sobrevivendo bem. Né? Tem quem faça bem também, com qualidade, tem quem faça sem qualidade. Mas qualificar algumas dessas manifestações como jornalismo eu acho meio perigoso. Se eu tirar do esporte e levar, por exemplo, para a religião, levar para a política, tá? Imagina chegar numa entrevista coletiva com um líder de um partido, dizer o nosso partido está muito bem, mas isso aí é ditadura que acontece. Né? Ou dizer assim, olha, o seu governo é uma droga. O cara não está ali numa entrevista coletiva
para fazer julgamento de valor. Ele está ali para fazer perguntas, para se colocar como uma pessoa que está no lugar do público, está ali representando o público. Mas não é simplesmente seu público. É um público, assim, eu sou ponte entre o público e o fato. Se eu sou ponte entre o público e o fato, eu tenho que colocar o quê? Conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento próprio da profissão de jornalista. Esse conhecimento é técnico e ético. Esse conhecimento, quem faz parte do fato, quem é protagonista, não tem obrigação de ter, né? Bom, e tu acredita que plataformas como o YouTube, existe mais interação da audiência com os jornalistas? Tu acha que essas plataformas fazem com que os jornalistas tenham mais interação com a audiência do que, por exemplo, nas plataformas tradicionais? Olha, essa questão da interação, em qualquer plataforma eu acho relativo, porque sempre tem um gatekeeper ali, tem um porteiro que vai dizer quem é que é valorizado, quem não é. Às vezes, assim, até por transmissões aí que a gente às vezes participa, né, como palestrante. A gente vive hoje, desde a pandemia, muito nessa coisa do online, né? Vou dizer que tem interação e não tem, né? Tem interação, mas simplesmente quem está conduzindo ou mediando isso aí, daqui a pouco ele não viu uma opinião de alguém. E ele também tem o direito e o poder, né, de dizer, olha, eu vou te dar espaço de fala no conteúdo, porque a pessoa que está comentando ali, ela quer ter um espaço de fala no conteúdo áudio e vídeo. Ele não quer só estar ali aparecendo na lateral, porque ele sabe que aquilo ali é coisa de segundos. Para ele ter uma resposta naquilo ali, porque a gente está simulando sempre um bate-papo. Né? Para ele ter uma resposta, o grande momento é ele ser citado. Né? Isso aí, em termos de tamanho, de volume, eu acho que aumentou. Mas não diria propriamente que seja uma novidade também. Tá? A novidade é o volume. A novidade não é a existência desse tipo de processo. Lá no início dos anos 30 já tinha algum tipo de interação. O primeiro programa organizado do Rádio Brasileiro, em 1932, a segunda parte do programa foi cortada, foi tirada fora, porque o público reclamou por telefone, sei lá por quê, que maneiras que reclamaram na época, mas por telefone com certeza, reclamaram talvez por telegrama e tal, e o programa resolveu se adaptar ao interesse dos seus ouvintes. Então não é uma novidade totalmente, mas é uma novidade em termos de volume. Agora, esse volume a gente também tem que considerar. Né? Uma coisa é pegar o sujeito que se organizou, criou um canal, pagou consultoria, desenvolveu de forma própria, tá? E daqui a pouco, durante uma transmissão esportiva, ele tem muito mais audiência, porque também é um canal identificado, do que as principais emissoras de rádio do Estado. Isso é uma coisa. Tá? Outra coisa é a gente considerar esse volume de participação que acontece em canais com menor repercussão. E tem situações. Por exemplo, se numa cidade como Porto Alegre, num estado como o Rio Grande do Sul, que é vermelho, tá? Ou azul, branco e preto, vermelho e branco, azul, branco e preto, tá? Quando tem um Grenal, a tendência desses canais identificados é perderem para a rádio que lidera a audiência, em termos de audiência. Porque junta, eu não vou ouvir um, não vou ouvir outro, e daqui a pouco a rádio pode ultrapassar. O envolvimento com aquela transmissão da rádio, eu não tenho como comparar, entende? Porque é o do dia do Grenal. Se for só o jogo do Inter ou for só o jogo do Grêmio, talvez aquele canal que se identifica como Colorado, ele vai ter muito mais audiência, vamos usar o termo, né? E muito mais participação do público do que a emissora que é líder. Talvez a mesma coisa aconteça com o canal identificado com o Grêmio, quando é o jogo do Grêmio e não é Grenal. Então, essas coisas a gente teria que parar, tá? E analisar muito a fundo. Não tem essa pesquisa feita, até onde eu sei, entende? Porque isso aí depende de olhar o que está sendo feito, uma análise daquele conteúdo, uma análise daquele discurso, uma análise semiótica, sei lá, para falar o cientificês, né? E precisaria também ver o que essas pessoas efetivamente... Por que elas reagem assim ou reagem assado? Né?
E muitas vezes essas pessoas também não querem participar de pesquisas. Eu falo isso porque uma vez, quando começou a se falar muito disso, o papo na época não era Estou evitando falar de colegas desse ou daquele, porque eu acho que não cabe nesse aspecto, mas o exemplo que eu vou citar, tá? O papo na época não era o sujeito que vinha da grande mídia e tinha criado o seu grande canal Colorado. O papo não era o cara que tinha vindo da grande mídia e tinha criado o seu canal Tricolor. Na época o papo assim, pá, olha o impacto da rádio que se dedicou exclusivamente a fazer futebol. Foi a Rádio Grenal, antes tinha tido a Rádio Pampa aqui, da mesma empresa com esse foco. E aí a gente tentou, eu e um aluno, nós tentamos na universidade, fazer um estudo de recepção, ir atrás dos ouvintes. E o problema é que as pessoas, e assim, as pessoas que entravam em cada programa se repetiam, no 20, 30, porque tem os que entram, qualquer coisa que fizer, eles vão estar ali presentes, mas as pessoas não querem falar com o pesquisador, elas querem colocar a sua posição para os outros torcedores. Então, tu tens uma dificuldade ao natural para conseguir entender isso. Precisaria entender muito a cabeça de quem está assistindo. E, assim, falando sobre engajamento e audiência, como é que essa questão do engajamento e da interação da audiência do YouTube pode afetar a produção e a distribuição de conteúdo jornalístico e esportivo, nesse caso? Bom, assim, eu não tenho uma resposta plenamente certa e segura a respeito disso. Precisaria estudar com mais vagar, e isso eu não estudei. Eu fiz alguns estudos aí sobre o uso do Twitter, no início do Twitter, em programas jornalísticos, enfim. Acompanhei algumas pesquisas que alunos meus fizeram em pós-graduação na área de esportes, e acompanho alguma coisa que é pesquisada relacionando o rádio com futebol. Então, te digo assim, hoje a gente tem pesquisadores aí, vou citar alguns de cabeça, fatalmente eu vou esquecer. Tem todo o pessoal que trabalha a comunicação esportiva num grupo específico de pesquisadores dentro da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Tá? E tem pesquisadores mais específicos sobre rádio, Ciro Guedes, que fez o doutorado dele em cima do narrador esportivo, que pesquisa isso. O Carlos Guimarães, que fez o mestrado dele em cima do comentarista. O Bruno Balacó, que é lá de Fortaleza e trabalha com questões do esporte, também tem grupos de pesquisa no país trabalhando isso. O impacto, para mim, ele é antes de chegar assim, especificamente a analisar o futebol. Tá? Porque quando a gente fala em esporte, no Brasil a gente está falando em futebol. Né? E basicamente é isso que a gente está falando aqui. É cobertura de futebol. Esse impacto começa com as redes sociais, com a ideia de que eu não quero ser antidemocrático, tá? Nem dizer que o jornalista é melhor do que os outros. Mas, assim, começa com a ideia de que todo mundo pode opinar sobre tudo. Não existe ninguém que seja tão polivalente assim. Mas se criou essa ideia na sociedade, talvez ela venha de antes, lá de 1988, da Constituição. O Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, falava muito em a Constituição Cidadã, e a gente começou, depois de uma ditadura militar, que infelizmente tem viúvas aí, e viúvos às pencas hoje, mas a gente saindo daquele momento de silenciamento, começou a se falar muito em cidadania. Começa aí o processo. Esse processo é positivo. Quando chega a internet, chega a ideia de que a gente pode produzir conteúdo, o cidadão comum pode produzir conteúdo, começam alguns exageros, alguns de nós também, pesquisadores, profissionais, alguns se deslumbram com essa nova realidade e esquecem que as pessoas, para produzir conteúdo, têm que ter responsabilidade social, tem que ter técnica, tem que dominar o idioma, tem que dominar uma série de informações, e em paralelo a isso vai vir a desinformação, que as pessoas, assim, em nível de senso comum, falam muito em fake news, mas o processo é maior do que simplesmente fake news. Se criou uma ideia de que todo mundo produz conteúdo, isso é real, mas existe um conteúdo que é o conteúdo produzido profissionalmente.
Esse conteúdo produzido profissionalmente é do âmbito do jornalista, é do âmbito dos cientistas, é do âmbito dos publicitários, das relações públicas, dos radialistas. Só que, junto com isso, como eu produzo conteúdo, o meu conteúdo aproxima do teu conteúdo que é parecido. Em outras palavras, eu concordo contigo, tu concorda comigo, e a gente gradativamente vai fazendo parte de uma bolha. Essa ideia da bolha, para mim, é o que contamina tudo. Tá? Antes de ser assim, olha, mudou por causa do YouTube, mudou, não, a ideia da bolha contamina tudo. Então eu chego, tá? E eu quero ouvir um programa de rádio, estou ouvindo lá o programa, ele está na internet, está no YouTube, no Facebook, seja o que for, tá? Que me permita voltar em determinado ponto. Eu liguei o programa, estão falando do Grêmio, eu sou colorado, não quero ouvir nada do Grêmio. Estão falando do Inter, eu sou gremista, não quero ouvir nada do Inter. Eu vou lá e busco dentro do programa a parte que eles falaram a respeito daquilo que me interessa. Resultado, eu continuei ouvindo rádio, só que eu não estou ouvindo mais rádio em real time. Tá? A grande ideia que a gente tem hoje, que para mim vai nortear e norteia a comunicação hoje, é eu escuto o que eu quero no momento que eu quero. É perigoso isso, porque eu não ouço nada que seja contraditório, eu não ouço nada que seja crítico. A quantidade de possibilidades de produção explodiu. Como a quantidade de possibilidades de produção explodiu, a gente tem conteúdo numa variedade monumental. Quanto desse conteúdo é lixo? Bom, eu deixo isso para quem percebe o que é lixo e o que não é, mas está cheio de lixo. As rádios começam a entrar em desespero, as emissoras de TV começam a entrar em desespero. A programação da TV aberta hoje é a programação de rádio, tira a novela e o reality show. É rádio com imagem. A programação do rádio inclui a imagem. Tá? E bota muito dentro da programação de infotainment, né? Mistura de informação com entretenimento. A gente sempre foi descontraído, o esporte sempre foi mais descontraído ainda, porque a gente está no esporte trabalhando com entretenimento. Está passando uma coisa que tem que ser animada, divertida. Mesmo quando o time perde, alguém vai fazer uma piada. A proximidade de um debate esportivo com uma mesa de bar é grande. No momento em que o debate político, o debate econômico, o debate de comportamento, o debate cultural, virou uma mesa de bar desqualificada, né? O que a gente vai esperar do futebol, que já era uma mesa de bar, mas era qualificada em alguns momentos. Tinha gente que realmente sabia o que estava dizendo. Hoje, junto com tudo isso aí, ainda tem a desvalorização da mão de obra, sobrecarga de trabalho, o custo das rádios tem que ser baixo, tem que reduzir o custo, tem que reduzir o custo. Falta de concorrência, muitas vezes. Copa do Mundo não tem concorrência aqui em Porto Alegre. A concorrência que existe em rádio, ainda, né, apesar disso, é no futebol. Porque os outros, tem uma emissora líder e tem as outras emissoras aí querendo fazer polemismo político de 5º grau, em alguns casos. Algumas tentando ainda equilibrar um pouquinho isso, um pouquinho aquilo e tal, mas uma situação complicada. O que acontece com o profissional que está nesse quadro? O cara entra na rádio para trabalhar, está trabalhando há 15, 20 anos naquela rádio. É um sujeito conhecido. Ele está vendo que quem ganha mais do que ele está sendo demitido. Está indo buscar outras oportunidades, que é o eufemismo que o mercado aqui usa bastante. E aí ele vai efetivamente buscar outras oportunidades, porque ele se dá conta que se ele abrir um canal no YouTube, fizer direitinho, mesmo que ele não tenha tanto impacto assim, talvez, quanto ele teria nas emissoras originais, ele consegue sobreviver. E talvez consiga sobreviver com menos pressão. Aí ele chega e diz, olha, para eu ter engajamento, eu preciso dizer assim, olha, eu sou colorado, eu sou gremista, sei lá, eu torço para o Aimoré, eu torço para o Esporte Clube Rio Grande. Sou rio-grandino, por isso que eu lembrei do Rio Grande.
coisa ficou muito complicada. O X dessa questão é assim, ó, fazendo uma comparação. Tá? Se emissoras grandes dos anos 80, vamos pegar os anos 80, como a Gaúcha, tá? A Guaíba, que tinha um impacto considerável, tinham concorrência. Se elas são as nossas redes de supermercado de marca mais forte, começou a se abrir uma quantidade enorme de armazém, de boteco. Não estou falando isso como uma coisa de desprestígio, mas apenas uma constatação. Começou a se abrir pequenos negócios que atendem nessa comparação assim, o bairro, a quadra. Agora a questão toda é saber quantos armazéns, quantos bares pequenos, né? Quantas quitandas, cabem numa quadra. Esse é o dilema hoje. Porque vai chegar um ponto de saturamento. Vai ter gente demais produzindo conteúdo, acho que já chegou nesse ponto. E essas pessoas não vão conseguir se manter. Tá? Não vão conseguir manter esses canais. Uma coisa é tu ter 600 mil acessos durante um jogo. Outra é tu ter, 1.000 acessos, 200 acessos. Eu acho que tudo vai para o streaming. Mas eu não tenho certeza. Acho que a tendência é ir tudo para o streaming por questões de custo das emissoras, com seus transmissores, e por uma coisa que a gente precisaria pesquisar mais, que é a forma como as pessoas estão usando as mídias. Né? Pode chamar de plataforma, se quiser, mas assim, como é que as pessoas estão usando tudo? E qual é o quão volátil isso é? Entende? Porque nesse momento me parece assim, que a forma dominante de acesso a conteúdo audiovisual tende a ser, se já não é, o YouTube. Entende? Porque é um agregador de conteúdo. Como é que ficam as emissoras de rádio em relação a isso? Como é que ficam os canais que usam o YouTube? Bom, daqui a pouco dá uma mudança de algoritmo e alguma coisa assim, e a gente não sabe. Daqui a pouco surge um fator como o WhatsApp, mudou todo o uso das redes sociais. Tá? O conteúdo pessoal, ele está saindo das redes sociais, se já não saiu, e foi para o WhatsApp. Então, esse tipo de fenômeno, a gente está vivendo um processo que é muito volátil. E tu acredita que o jornalista esportivo atualmente ele precisa ser também um influenciador digital? Isso pode ser um novo campo de trabalho? Olha, com sinceridade, tá? Eu não sou um consumidor de influencers. Né? Talvez aí a minha percepção esteja um pouco até elitista, não sei, elitista não, talvez vou resumir, tá? Eu acho que tem muito influencer que não passa de um garoto propaganda ou de uma garota propaganda. Garoto propaganda era aquele sujeito, aquela menina, aquele rapaz que entravam no intervalo da programação de televisão, quando a TV começou e não tinha condições de gravação de VT ainda, essas coisas. Isso não tem relação com jornalismo. Isso. Me desculpem, não tem relação com jornalismo. Eu ficar demonstrando produtos, como muitos fazem, não tem relação com jornalismo. Agora, eu chegar e falar de um patrocinador, isso já está incorporado à cultura do visual, do audiovisual e do rádio. Quanto isso prejudica o conteúdo editorial, precisa estudar, precisa verificar e ter cuidado. A gente está falando também, perguntou sobre influenciadores. Né? Na própria mídia, no próprio rádio, quanto de condicionamento vem do fato de um dos principais patrocinadores hoje, um dos principais tipos de patrocinadores hoje do rádio esportivo ser uma empresa de aposta? Pode ser complicado isso. Né? Pode ser complicado. Entende? Quando tu tem algum tipo de patrocinador no meio da situação, tu tem que ver que patrocinador é. Eu não tô dizendo que as casas de aposta virtuais são desonestas. Eu estou dizendo que me chama a atenção a quantidade de casas de aposta que patrocinam hoje
o jornalismo esportivo ao ponto de algumas emissoras estarem dependentes desse tipo de jornalismo. Bom, vamos para um plano menor, o influenciador. O influenciador, muito do trabalho dele é falar do produto que ele está vendendo. Quanto disso faz parte do jornalismo? Muito pouco. Eu tenho um pouco de medo de condicionamento. Tá? Quando eu cresci como jornalista, assim, eu fui formado como jornalista na convicção de que eu tinha que ter cuidado para não parecer que eu estou fazendo publicidade de alguém, ou propaganda na questão ideológica. Hoje eu vejo assim que parece que isso não é uma coisa importante, né? Nem para o público, nem para quem produz conteúdo. Eu entendo que as pessoas precisem ler anúncios, precisem divulgar anunciantes para fazer a sobrevivência do produto. Mas isso tem um limite. Quanto desse limite é ultrapassado? É uma pergunta que tem que ser feita. Porque eu acho que, em alguns casos, ele é muito ultrapassado. Como eu disse, a gente tem uma técnica e uma ética. Até que ponto a ética é respeitada? Mas a ética não é uma coisa importante, a técnica não é uma coisa importante. É só chegar, abre o microfone e sai falando. Abre a câmera, o microfone e sai falando. Acho que sociedade que a gente está construindo a partir desse jornalismo. Que futebol está sendo construído a partir desse jornalismo também. Até que ponto esse jornalismo ajuda, se é que é jornalismo, para mim é jornalismo com aspas, né? Até que ponto esse jornalismo ajuda criticamente o desenvolvimento do futebol. Eu não quero citar profissionais, né, mas, claro, a gente tem profissional identificado que a torcida contrária respeita. Bom, aí tu tem um caso de um sujeito que está fazendo jornalismo, provavelmente. Porque se a torcida contrária respeita o cara que chegou e disse, olha, eu sou torcedor de tal time, é porque ele é um cara ponderado, é um cara que tem credibilidade. Eu tenho muito medo dessas coisas, assim, de, olha, o nosso time e tal, em função da credibilidade. Mas é óbvio, tem gente que faz isso, tem gente que se coloca como influenciador a partir do jornalismo. O jornalismo sempre influenciou. Tem gente que se coloca a partir do jornalismo. Agora, tem gente que se coloca a partir de situações que nada tem a ver com o jornalismo. Essas pessoas são perigosas, porque daqui a pouco elas vão querer ser deputado disso, vereador daquilo, ganhar dinheiro em cima disso, entrevistar só quem lhes interessa, e aí a coisa começa a escapar demais de uma comunicação, nem estou falando de um jornalismo, uma comunicação com uma certa responsabilidade social, uma certa ética, um certo respeito, inclusive, à diversidade do ser humano, às suas opiniões, enfim. E tu acha que essa migração dos jornalistas dos meios tradicionais, rádio, TV, dos veículos tradicionais, pode afetar esses veículos? Tu acha que essa migração afeta as equipes dos veículos tradicionais? Quem fica, tu dizes? Os jornalistas que saem das mídias tradicionais e vão para os meios, para as plataformas digitais. Tu acha que isso afeta os veículos tradicionais? Olha, eu acho que afeta, sim. Os veículos, bom, primeira coisa, os veículos tradicionais, eles não sabem usar, muitos deles não sabem usar redes sociais, não souberam. Onde é que a gente devia estar produzindo podcast? Em emissoras de rádio. Os principais podcasts de jornalismo do país ou são de jornais ou são de produtores que não tinham relação na origem com grandes veículos. Então já tem uma coisinha ali dizendo, ó, fizeram alguma burrada nisso aí, tem algum erro nisso aí. Tem muito reaproveitamento de conteúdo, achando que estão criando uma novidade. E a gente começa a ouvir também assim, umas coisas que... vamos reinventar tal coisa, estamos recriando tal rádio, estamos reposicionando tal rádio. Na realidade, não estão reposicionando nada, porque teria que fazer uma análise técnica e ver se simplesmente não é uma troca de apresentadores. Eu tenho visto muita troca de apresentadores, troca de comentaristas, troca de profissionais, e de mudança mesmo, a grande mudança que eu vejo assim é cada vez ter menos conteúdo com profundidade. As rádios não sabem bem qual é o seu lugar nesse processo, me parece. O entretenimento entrou com força, o entretenimento, a vida pessoal dos apresentadores. E aí eu não estou falando
do futebol, estou falando de tudo, né? No rádio. Não estou falando de Porto Alegre também, porque aqui na província os caras têm... Qualquer coisa que tu diz tem relação com a província. Na realidade, não é, né? Estou falando aqui de São Paulo, tá? Onde a gente ouve isso, tá? Nas rádios. Estou falando aqui de Porto Alegre, onde a gente ouve isso. Mas é meio generalizado, né? Parece que tudo tem que ter um certo engraçadismo. No futebol isso entrou com muita força também a partir da televisão, né? Essa coisa, tudo tem que ser alegre, dancinha, não sei o quê, né? Tenho minha dúvida, eu tenho muitas dúvidas sobre o futuro do jornalismo passando por isso. Mas também tenho esperanças que a gente tenha algum tipo de proximidade, se a gente for olhar o passado, né? Com aquele momento vivido ali nos anos 60, pelo rádio. Só que agora é toda a mídia tradicional que vive isso. O momento dos anos 60 do rádio era de indefinição, muita gente achando que dava para continuar fazendo o que tinham feito até então, tá? Quando esse conteúdo já tinha migrado para outro tipo de mídia, que era a TV, então não dava mais para fazer programas de auditório, não dava mais para fazer humorismo, não dava mais para fazer novela, e tinha gente insistindo com isso. E se reinventou ao natural. O problema é que esses meios tradicionais eles não sabem falar com o jovem. E aí a coisa complica. Uma forma de falar com o jovem está aí, ó. Futebol é uma forma de falar com o jovem. Agora, se eu deixo escapar o sujeito que podia ter um potencial de uso nas redes sociais, no YouTube e tal, eu deixo ele escapar para uma iniciativa própria dele, eu não estou sabendo investir em pessoal. E as rádios não sabem investir em pessoal. Elas não dão nem tempo para desenvolver projetos. Estão sendo afetados porque as pessoas precisam sobreviver, estão sobrecarregadas dentro das emissoras, muitas vezes ganhando mal, e elas vão buscar outras oportunidades. A grande oportunidade de hoje qual é? YouTube, podcast, independente da forma como isso está circulando. Enfim. Eu também não sei se eu te respondi muito bem isso aí, entende? Porque eu estou falando muito em cima assim, de coisas que a gente está vendo nesse momento, e tu não tem um dado, ou pelo menos eu não tenho esse dado, não tem um dado de uma hora que seja confiável, entende? Quando eu vejo, assim, se tu me pedir para falar sobre podcasts, eu acho muito arriscado de falar de números de podcasts, pelo tipo de pesquisa, pelo tipo de levantamento que é feito. A gente tem alguns levantamentos já nessa coisa do streaming e tal, mais seguros, né? Mesmo considerando que sempre esses levantamentos de audiência eles não foram totalmente seguros para todos, né? E a gente, como pesquisador, não tem acesso, muitas vezes, aos dados, né? A gente sabe lateralmente isso. E tu acha que avaliar o trabalho jornalístico por essas métricas de engajamento das redes sociais, tu acha que isso pode desqualificar o jornalismo como um todo? Olha, é que assim, ó, tem uma lógica do entretenimento e uma lógica do jornalismo. Na lógica do entretenimento, eu entrego para quem consome conteúdo o que eles querem. Na lógica do jornalismo, não é o que eles querem, ou elas querem. Não é o que o público quer. É o que o público, com base num critério técnico, num critério ético do jornalismo, precisa receber. Quando entra a lógica das bolhas, eu quero falar, eu tenho o dever ético-moral, tá, de falar sobre Covid-19. As pessoas já estão de saco cheio de ouvir falar em Covid-19, porque elas estão há 6 meses, falando em 2020, recebendo esse tipo de informação. Bom, então eu tenho que dosar, do ponto de vista jornalístico, isso, mas eu não posso deixar de falar. Boa parte da mídia, lá em 2020, no segundo semestre do ano, esquece, de certa forma. Esquece porque não dava para esquecer, mas não, vamos relativizar, a economia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quanto de responsabilidade teve naquilo ali? Social. Entende? Então, para mim é isso, né? Eu, como jornalista, eu não entrego o que o público quer. Eu entrego o que o público precisa. Essa é a diferença de um jornalista e daquele que se diz influenciador. O influenciador, ele entrega o que o público quer, tá? E ele precisa, às vezes, fazer algo muito bizarro para gerar barulho nas redes sociais, barulho na resposta ali do público, no tipo de plataforma que ele estiver usando.
E até em cima disso, quais são os possíveis impactos do YouTube e, por exemplo, redes sociais, na construção da identidade e da reputação de jornalistas, e aí nesse caso dos jornalistas esportivos? Assim, ó, começa pelas redes sociais, né? Eu, se fosse trabalhar como jornalista em redes sociais, essas coisas, eu pensaria qual é a imagem que eu quero passar. Né? Posso pensar isso e essa imagem não ser a imagem correta do ponto de vista jornalístico. Mas a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é a imagem que eu quero passar. Tem que ver, inclusive, se essa imagem é coerente com o meu perfil de personalidade. Uma pessoa mais fechada não vai conseguir passar a ideia de que ela é descontraída. Pode até soar falso isso para o público. Então, a primeira coisa que faz é pensar qual é a imagem, no que eu posso explorar da minha imagem pessoal, qual é o meu diferencial. Eu acho que muitas pessoas estão copiando simplesmente o que outros fazem. Sempre houve isso da gente. Olha, tu ia entrevistar grandes narradores esportivos, aí, grandes comentaristas. Não. Olha, eu me inspirei no início da minha carreira em fulano. Tá, no início da tua carreira, ok? Pelo tom de voz. Até que eu desenvolvi meu estilo próprio. Acho que as redes sociais, a participação na internet, tem essa relação. A pessoa tem que identificar qual é a sua melhor capacidade, qual é o seu diferencial. E aproveitar isso. Agora, quem fica mudando muito, qual é a credibilidade que constrói? E dá para construir credibilidade fazendo coisas só irreverentes, daqui a pouco errando na informação? Não dá. Credibilidade se constrói com base em informação séria. O problema também é o público, né? De novo, né? Muita gente não quer notícia. Muita gente quer o deboche. Tá? Talvez por isso que a gente não tenha mais tantos conteúdos humorísticos definidos como tal em emissoras de televisão e emissoras de rádio. Né? Todo mundo faz piada também. E parece que ser descontraído, até quem não é descontraído tem que ser. Tá? Tem que olhar a sociedade, como é que ela está funcionando também. E quais são os desafios éticos que são enfrentados pelos jornalistas esportivos ao produzir conteúdo para o YouTube ou para as redes sociais? Tu entende que existem desafios? Não, eu acho que tem um desafio muito grande. Em parte são os mesmos desafios de sempre, éticos e técnicos. Quando eu estou falando técnico, não estou falando de tecnologia. Estou falando em definir, olha, isso é notícia, fulano é protagonista do fato, então ele vai ser entrevistado por isso. Um protagonista é diferente de uma testemunha de um fato. Um especialista é diferente de um protagonista. Uma autoridade é diferente de um representante de determinado setor. Eu estou falando de dominar a técnica do jornalismo. Eu tenho que chegar para trabalhar na frente do vídeo, eu tenho que ter tal postura, para trabalhar com áudio, eu tenho que ter tal postura, né? E é essencial. O grande desafio é técnico e ético. Tá? E o grande desafio é técnico e ético porque com o WhatsApp as pessoas acham que aprenderam a fazer vídeo. Acham que aprenderam a gravar áudio. Tá? Com a pandemia, os meios de comunicação tradicionais tiveram que diminuir o seu nível técnico, estético-técnico. As pessoas dessacralizaram nesse processo a grande mídia. Dessacralizaram nesse processo, junto com a grande mídia, os jornalistas e os radialistas. Muita gente, no senso comum, acha que a gente é artista. Apareceu na televisão, apareceu no jornal, apareceu no rádio. Tem uma ideia, senso comum, da nossa profissão. Nós não somos nada disso. Né? Nós somos produtores de conteúdo, né? Só que é um conteúdo profissional, olhado pela técnica e pela ética. A partir disso aí, se o público não quer conteúdo de qualidade, se a profissão está rebaixada em termos salariais, se os empresários não investem em pessoas, se os empresários estão preocupados em saber quando é que eu vou vender minha rádio, quando é que eu vou parar de transmitir pela antena, quando é que eu vou mudar de setor,
Se a gente está com esse quadro aí, e esse quadro é o quadro existente hoje, tá? Com um descrédito das instituições gerais, em geral, né? Pô, o jornalismo é uma instituição social. Tá? Não é só partido político que está em descrédito. Não é só a igreja que está em descrédito, que são instituições também, né? O jornalismo como instituição está em descrédito. O nosso desafio é recuperar esse papel do jornalismo, oferecendo conteúdo de qualidade. Mas oferecer só conteúdo de qualidade não adianta. E a gente vive numa sociedade de desconstrução da democracia, passa a saber receber conteúdo de qualidade pelo ensino. O ensino é uma instituição também muito desestruturada. Se discute toda essa bobagem de ideologização do ensino, ou não, escola cívico, não sei o quê, outras bobagens aí, e não se preocupa em dizer assim, olha, o sujeito tem que saber conteúdo. Eu tenho que oferecer conteúdo para ele. Sem eu ter um conhecimento de história, sem eu ter um conhecimento da ciência política, um pouquinho, todo cidadão deve ter. Entender para que serve a Constituição, para que serve o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo. As pessoas não sabem. Sem ter tudo isso, não vai funcionar um jornalismo de profundidade, um jornalismo de qualidade. A gente pode tentar ajudar na construção dessa sociedade. Mas sempre vai ser meio como, sei lá, tá enxugando gelo, né? Eu acho que o nosso grande desafio é recuperar o papel do jornalismo e, junto com isso, auxiliar na recuperação do ensino da cultura brasileira. E não digo que isso só degradou nos últimos 4 anos. Isso começou a ser degradado quando os portugueses chegaram no Brasil, porque nunca ninguém se importou com cultura e educação de fato no Brasil. Quem tentou se importar com isso não teve espaço na política brasileira, o espaço que deveria ter tido. E como é que tu enxerga o futuro do jornalismo, se é que tem como, considerando essas mudanças, principalmente no comportamento do público e no meio jornalístico? Olha, vou te dar uma resposta assim na base do talvez. Tá? Talvez o jornalismo que a gente propugnou como o tipo ideal do jornalismo, ele tenha gradativamente ficado como uma coisa restrita a uma elite, tá? Que vai precisar dessas informações devido aos seus interesses econômicos, políticos e tal, às suas veleidades culturais. Tá? Talvez ele vá se restringir a isso, e o resto do que a gente vai ter apresentado como jornalismo seja uma mistura de espetáculo, divertimento e algumas informações mais rasas. Tipo alguns programas aí que se misturam revista, cultura, comportamento, tudo, e quando termina, torce tudo e fica alguma coisa na cabeça das pessoas, elas nem sabem direito o que é. Eu sou pessimista. Bom, então, queria te agradecer de novo, Ferrareto, por ter participado. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Muito obrigado, então, a quem acompanhou esse episódio e até a próxima.